Bem-vindo à Experiência Projetiva. Hoje eu vou fazer aquele FAQzinho, né, que eu já tinha falado que eu ia fazer há um bom tempo. Eu ando bem disciplinado, meu filho do céu, você não faz ideia. Então vamos lá, né? Hoje nós vamos responder as perguntas dos inscritos, né? No último FAQ, foi o primeiro, né, que eu fiz. Eu pedi pro pessoal deixar as perguntas lá. Mas eu também catei várias perguntas aqui que eu fui encontrando ao longo dos vídeos que eu postei. E algumas e uma que me mandou lá no Facebook. Eu não uso muito Facebook não, pra te falar a verdade. Eu tenho a preguiça de mexer com Facebook. Instagram eu tenho, mas eu esqueço. Então eu sou mais do YouTube mesmo. Prefiro que vocês mantenham as perguntas aqui, se quiserem, né? Se quiser pode mandar lá, uma hora eu acho. Então vamos começar o videozinho falando das perguntas. Selecionei 4. E se você ainda não é inscrito aqui, ó, dá um like nesse negócio aqui pra nós, se inscreve aí, dá uma fortalecidinha no canal. Eu escolhi 4 perguntas porque o canal não tem muito, né? A gente tá começando agora. O canal fez 1 ano agora, eu acho. E começando devagarzinho, a gente vai indo, né? Tô sem pressa, né? Qualquer coisa a gente continua na próxima vida também. Então vamos lá. Selecionei 4 perguntas que eu achei muito interessante. Não esquece de deixar a sua nesse vídeo também. A primeira é essa aqui do Elemar Soares. Elemar Soares é um cara que tá vendo bastante vídeo aqui no canal, até agradeço. Espero que esteja gostando bastante dos vídeos. Sempre faço desse jeito, cara, muito simples, tento não deixar corte no vídeo, né? Só quando tem uma barulhada, alguma coisa, para o negócio ficar bem natural, sabe? Então, foi a primeira pergunta, eu já vi que ele falava em alguns outros vídeos também. Então, a primeira pergunta dele é: oi, primeiro, qual é o seu nome? Meu nome é William Simeone, que é do jeito que tá aqui, ó. Porque eu estava assistindo você há dias e não sei seu nome. E tenho uma pergunta. Pelo fato de eu morar em uma cidade pequena, com menos de 10 mil habitantes, terá dias que não terá amparo para fazer ou sempre tem? Porque sempre que eu me ponho à disposição, mas nada acontece. Daí fico vagando por aí. Chega até ser tedioso. Chega até ser tedioso. A letra é pequena. Mas também tenho que assumir que não fixo horários de mexer as energias e sair. Fico sempre lúcido de madrugada, já fora do corpo. Talvez possa ser isso ou a falta de disciplina. Então vamos lá. Então, quando eu comecei a fazer projeção astral, também eu fazia desde criança, mas eu fui abrir a lucidez de o que era, né, o potencial que isso tem, agora depois de velho. É relativamente, né? Então, a questão do amparo, de você sempre fazer amparo, a gente responde isso lá, mas é bom pra galera ver. Nem sempre acontece. Então não é assim, eu só saio do corpo para fazer amparo, claro que não. O Alayar é um cara que ele é muito especial nessas coisas comigo, né? Então, eu às vezes saio do corpo, faz amparo. Acontece de ter, né? Acontece às vezes de eu ir conhecer algum lugar, de eu experimentar algumas coisas, mas nem sempre acontece comigo assim. Mas não quer dizer que você não faça. Uma coisa muito interessante que você tem que pensar é que todas as pessoas do planeta, todos os seres do planeta que dormem fazem projeção astral. Isso é um processo natural do ciclo de sono. Tá lá na pergunta 400, a 400 e tantas, lá do Livro dos Espíritos, por exemplo. Deixa eu achar aqui, só pra você ver aqui, ó. Ah lá. Pergunta 400 e 401 do Livro dos Espíritos. Isso aqui é muito interessante. O espírito, durante o sono, encarnado, permanece voluntariamente no envoltório corporal? Pergunta Kardec. Lá no comecinho. Aí os espíritos respondem: é como se perguntar se o prisioneiro está satisfeito no seu cárcere, sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. E a pergunta 401: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, responde os espíritos, né? O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que os unem ao seu corpo se afrouxam
E o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação direta com outros espíritos. Acontece o quê? As pessoas, por mais que elas não tenham a capacidade de abrir a lucidez, né? Às vezes não trabalham energia, não tem uma abertura normal da lucidez, não quer dizer que ela não tenha suas projeções. Então, muitas das vezes, tem gente que nem sabe e ainda faz amparo. Acontecem casos, por exemplo, de pessoas que acabaram de desencarnar na família. Ou desencarnar na família, desencarnar de algum amigo, vizinho, ou alguém conhecido, ou alguém na cidade. Vai saber, não precisa ser, não tem um padrão para isso. Aí a pessoa, lá fora do corpo, lá fora, às vezes ela tem a lucidez lá fora de que vai ajudar tal pessoa, tá fazendo um amparo, né? Os mentores levam ela por causa de uma semelhança, às vezes de contato, uma semelhança energética, uma feição, né? Uma forma de deixar o espírito que vai ser amparado mais tranquilo. Leva essa pessoa lá, faz um amparo, ocorre tudo certinho, do jeito dela. Os mentores instruem isso, controlam muito bem. Só que na hora que ela volta pro corpo, ela não tem memória nenhuma, nem sequer lembra que sonhou, ou que teve lá fora, sabe? A pessoa não lembra, então não fica gravado no cérebro físico. Isso por causa de vários processos, inclusive a abertura consciencial, a abertura do frontal da memória, o desenvolvimento do paracérebro dela com relação ao cérebro físico. O nosso cérebro físico, ele é muito denso e lento comparado ao cérebro do corpo astral. Então recordar essas coisas é muito difícil. Mas não quer dizer que você não faça amparo quando você dorme. Que nem sempre, eu não tenho projeção astral todo dia. Eu tenho 1, 2 vezes por semana e olhe lá, viu? Isso às vezes eu sei que fui, cara. Eu sei que fui, sei que saí, mas não vem nada na minha cabeça. Só que aí acontece às vezes de eu estar lá fora e eu lembrar de tudo. Só que na hora que eu volto aqui pro corpo, caramba, velho, eu tinha lembrado o que era e fica aqui, ó, na mente. Então às vezes você sai e faz amparo na tua cidade. Às vezes em outra cidade, em outros lugares, não precisa ser só na sua cidade, não. O número de habitantes da sua cidade, ou seja, os projetores astrais não são trabalhadores fixos de uma região. Então eles fazem projeções ali, em qualquer lugar. Já fui em outros países, já tive experiências, como eu já falei no vídeo aqui sobre alienígenas, com exoprojeção, projeção fora do planeta. Então tem vários tipos de coisas que você vai experimentando. Mas o amparo às vezes acontece e você não se lembra. Às vezes você já fez. Às vezes, como num vídeo que eu coloquei, eu acho que um dos títulos dele que é Amparo de Assediador. Olha só como que foi. Eu achando que eu estava só vagando pela casa, mas não estava. Estava acontecendo um processo de amparo ali que eu não estava ligado. E era uma prova para mim também de aprendizado. Eu lembro que eu tinha saído do quarto e tinha um espírito que não queria me deixar sair do quarto. Não queria. Ele estava com raiva e medo ao mesmo tempo. Muita raiva e muito medo dos outros espíritos e tal. E com raiva de que não queria me deixar sair porque ele queria a energia ali, né? Do ambiente aqui da minha casa. Eu acabei saindo, projetei energia, desfiz a porta que ele tinha plasmado para mim. E quando cheguei lá do outro lado, conversei, eu vi ele e eu me bloqueei, né? Pra poder ele não me atacar e tal. E conversei com ele com todo carinho, cara. Eu falei, cara, eu não vou te atacar, o que está acontecendo? Comecei a projetar energia, conversar com ele, e acabou que ele foi amparado, cara. Ele estava precisando dessa energia, precisando de sair dali já, né? Tava no processo, ele precisava só de um pouco de uma energia, de uma conversa que acalmasse ele ali. Então, muitas das vezes, amparo pode acontecer até na sua cama. Acontece, isso sim. Isso aqui o Wagner já aconteceu com o Wagner Borges, já aconteceu comigo. Às vezes você está sentindo aquela presença ali no quarto. Quando você está fazendo a prática, né? Vai começar a fazer a prática para fazer projeção. E de repente, sente aquela coisa, aquele espírito ali. Só que você acha que é um assédio, mas na verdade é um espírito pedindo ajuda. Só que muitos médiums, às vezes pessoas sensitivas, energéticas, como você deve ser, que você faz suas projeções também, você tem a sua empatia, você sente coisas que não é sua, e é difícil você separar, às vezes, o que é e o que não é. E muitas das pessoas que estudam espiritualidade costumam jogar isso tudo na culpa do assédio.
Então, às vezes não, na maioria das vezes para mim não. É espírito que vem até você pedindo ajuda, porque eles sabem que você tem esse potencial. Aí eu fui, faço um EV do jeito que eu já expliquei aqui no canal, faço um EVzinho bonitinho, não agressivo, aquela coisa mais de acolhedor, né? Só quero uma energia positiva, uma energia mais de luz, de vida, né? E o espírito ali no EV, recebendo o EV, o espírito doente, ele recebe uma energia de cura e os mentores levam ele para o outro lado. Então o amparo pode acontecer de várias formas, né? Não necessariamente que você lembre ou que você esteja lúcido fora do corpo, mas quando você está lúcido fora do corpo e um amparo é uma experiência marcante, é super marcante, né? E esse é o foco que a gente trabalha com a projeção astral também. Vamos ver o resto da pergunta aqui, que eu acho que eu não li tudo. Ah, é verdade, você falou que às vezes fica tendo até tedioso, né? Eu te dei aquelas dicas, cara. Tem muita experiência interessante de se fazer. Você sentir o seu cordão de prata, cara. Eu já fiz isso, eu sou curioso. Então, quando eu tô lá fora, não tem muito o que fazer, eu gosto de sentar no telhado de casa e fico vendo, mano, os umbrais. Vejo os espíritos lá fora. Não saio conversando com todo mundo, não. Nunca saio puxando papo nos umbrais. Eu deixo todo mundo lá quietinho, tá? Respeito todo mundo, deixo todo mundo quieto. E outra, sair voando nos umbrais é uma experiência gostosa, se você conseguir, mas chama muita atenção também. Então eu prefiro sair andando. Só vou para subir no quintal, que quando dá, né, que é sempre dimensão muito densa, a maioria das vezes. Então eu vejo o meu cordão de prata, eu tento enxergar minhas paras-mãos, né, a mão do corpo astral, ver a estrutura do corpo astral. Às vezes eu tento plasmar uma roupa diferente. Isso é interessante você começar a fazer. Tentar trabalhar a energia, movimentação de energia, é ver fora do corpo, defesa energética, é treinar. Eu vou fazendo esse tipo de coisa. Então é uma experiência incrível. Só que para você ter muita lucidez disso fora, eu sempre me preparo antes. Às vezes eu pensava, nossa, eu tenho que sair já num lugar top. Não, sair em casa para mim tá bom. Depois a gente vê o que acontece. Então é uma experiência marcante e incrível, independente da cidade sua ser pequena ou grande, pode acontecer amparo, você lembre ou não. Na maioria das minhas experiências com projeção astral, eu não tive tantos amparos. Tanto que você vê nos meus vídeos aqui, eu não sei se eu relatei todos, que às vezes eu esqueço de falar alguns, eu tenho muito nos meus diários. Mas eu não fiz mais de 100 amparos durante a minha vida não, mas já fiz bastante. Mas as minhas experiências maiores são andando nos umbrais. Porque às vezes o mentor, ele quer que você conheça a sua relação com os outros espíritos. Então ele te coloca você num lugar dos umbrais para você aprender a se relacionar com entidades mais desequilibradas. Às vezes, para você lidar com as entidades dos espíritos que estão na sua casa. Ou às vezes para você aprender a lidar com a raiva fora do corpo. Eles projetam em você simulações de desencarne que eu já tive, cara. Isso é uma experiência que eu te falar pra você, acho que a coisa mais marcante que já aconteceu comigo foram as simulações que acontecem fora do corpo. Tirando os contatos que eu tive quando eu conheci os mentores, isso pra mim foi a coisa mais marcante até hoje, né? Conhecer minha família aí, vamos dizer, desencarnada, né? Minha família espiritual. Então, eu tive simulação de abandono. Essa foi muito marcante, eu não quis nem falar dela no canal porque ela é muito íntima. Mas é muito forte, né? Você ter a sensação de realmente experimentar o abandono, como se você tivesse vivido uma vida, você volta, eu juro, que com conhecimento de décadas que você adquiriu assim lá fora do corpo numa simulação dessa. Era como se tivesse vivido aqueles anos ali, né? Tem vários vídeos de simulações aqui no canal que eu coloquei já, que eu passei. Tem mais uma perguntinha tua aqui, do Elemar Soares. Aqui. Isso aqui é sobre o vídeo Projeção à Tarde, Sono Incomum e Cuidados e Dicas, né? Projeção, o EP41. Acho que tem um celularzinho tocando aqui rapidinho. Despertador. Então, nesse vídeo, eu falei umas dicas de projeção astral e sono incomum que acontece, né? Vídeo bom, depois dá uma olhada. Então, Elemar Soares me pergunta, cara. Eu já tive experiências com relação a Libras, porque nesse vídeo eu me lembro que eu estava numa cidade extrafísica, muito bonitinha, onde parecia aquelas cidadezinhas da Disney de contos de fada, aonde as pessoas conversavam
dos espíritos ali, super educados, uma energia incrivelmente agradável, e eles falavam por gestos também. E eu meio inconsciente naquilo, falando com a mentora, né? Falava que eu achei aquilo incrível demais, porque todo mundo naquela cidade astral tinha sido treinado para falar em Libras, e aquilo era uma coisa muito legal, né? Uma preocupação com os deficientes auditivos, né? Eu fiquei bobo de ver aquilo, depois que eu fui recuperando a consciência. Ela tava com os caras assim conversando, daí a lucidez bateu. E eu, pra zoar, disse: sabia que eu vou lembrar disso tudo sozinho, disso tudinho depois que eu acordar? Daí o cara acenou e falou: você sabia que eu tô falando em Libras com você e você está entendendo? Depois eu mais 2 desses caras andamos pela rua por um tempo, conversamos, e eles realmente estavam falando e fazendo movimentos de Libras. Foi muito legal e interessante. Aí eu percebi umas coisas com a Layara também, né, com os mentores ali. Por exemplo, com aquela pombagira que eu fiz uma experiência, ela não movimentava um músculo facial para conversar. Porque primeiro você está no plano espiritual, lá não tem oxigênio. Não tem ar, não precisa de oxigênio, não precisa respirar lá fora. Então isso são padrões que a gente resguarda da memória física, né, do costume, do apego ao físico. Então se você é um serzinho espiritualista que vem me falar que não é apegado ao corpo, mas está saindo na forma humanoide lá fora, meu filho, é bom você repensar os seus conteúdos. Acontece, porque nós estamos num corpo físico e acostuma a falar, né, a vocalizar as palavras. Então por isso que muitas pessoas se pegam em catalepsia projetiva tentando gritar e ninguém ouve, ou então tá fora do corpo tentando gritar e não sai som. Aí dá aquele desespero, nossa, morri, né? Acontece com todo mundo essa parada, quase com todo mundo, né? Tem gente que tem mais forte isso, quem tem mais predisposição à projeção, quem tem acorda muitas das vezes ali no corpo quase inconsciente, né? Não tá no corpo direito ainda, aquela coisa. Então os espíritos, eles usam um processo de conversa mais mental. É um processo do plano mental, a conversa espiritual, né? Os diálogos. Então quando, por exemplo, espíritos vêm falar comigo no corpo físico, como meu pai, o meu mentor, outros espíritos que eu vejo aí no cotidiano, eu converso com ele de mente a mente. Através muito dos chakras, né? Como, por exemplo, você não vê um espírito com os olhos, né? Você vê ele com o frontal. É difícil explicar para quem nunca viu, mas é uma visão do frontal. Então, o espírito não reflete luz. Como que seus olhos vão enxergar? O padrão dele é bate a luz, volta nele, ele vê, né? Teu olho trabalha com a luz, através da refração da luz. O espírito não reflete luz. O espírito não tem oxigênio nos pulmões ou necessidade de vocalizar para poder falar com você. Então muitas das vezes a pessoa escuta vozes em ambientes, ou então está tendo uma clareaudiência, não quer dizer que ela esteja ouvindo com o ouvido físico, é com o ouvido do corpo astral, com um chakra que tem aqui, ó. Tem uns chakras nos ouvidos também. Assim como tem um do frontal, tem uns aqui da fronte, tem um atrás da nuca, tem vários chakras secundários, né, que auxiliam a emanação de energia nos chakras principais. Então, vai ser muito comum, não sei se já acontece com você, de ver espíritos conversando com você sem mexer um músculo da boca. Mas eu tive essa experiência, eu acho interessante que você falou que teve também, né? Uma experiênciazinha dessa, foi bem legal. Vamos a outra pergunta aqui, então. Essa aqui é da Sara Bittencourt, daqui de Varginha, amiga minha, ela mandou lá no Facebook. Ah lá, eu vi você um vídeo no YouTube lá. Eu vi você tinha um vídeo relacionado à minha pesquisa e acabei ficando com algumas dúvidas sobre algumas coisas até no seu vídeo. Como se reencarnar lá? Como a reencarnação existe? Como que no umbral ainda tem gente? É interessante a pergunta. Se existe encarnação, por que tem espírito nos umbrais, né? Vamos falar de plano espiritual a um nível diferente com o que as pessoas pensam. O plano espiritual, ele é muito maior do que o plano físico. E ele é muito mais antigo do que o plano físico. Porque as manifestações, por exemplo, ela começa do plano mental, do plano espiritual,
ganha-se a energia e a potência do plano energético para se manifestar no plano físico, né? É um processo de cima para baixo, né? Então, até você criar alguma coisa, uma música, você não pode criar uma música de baixo para cima. Você não vai de baixo para cima. Você pensa, sente e faz, né? Você não faz, depois você sente, nossa, olha que legal que já está criado aqui. Não é assim. Então, existe mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. E vamos entender o conceito de espíritos para você entender uma coisinha. Espírito não é exclusivamente humano. Espírito é o espírito. Em qualquer planeta, dimensão ou, sei lá, multiverso que você estiver, né? Vamos pensar assim, né? Em qualquer lugar que você estiver, é espírito. Agora, neste momento da sua existência, você está tendo as suas experiências com um corpo humano, né? Em um planeta Terra que oferece para você toda a estrutura de seu próprio corpo astral, né, do planeta. Ou seja, você é um espírito não pertencente a esse planeta ou a este universo, essa galáxia, vamos dizer assim, pode ser. Você agora está na hora de ter a sua experiência como um ser humaninho. Você vem e encaixa aqui no planeta. Você ganha desse planetinha um corpo astral feito da matéria astral deste planeta. Você ganha a energia deste planeta e um corpo de carne, uma ferramenta, né, um veículo deste planeta. E você tem as suas experiências como seres humanos, como ser humano agora. Mas não quer dizer que você foi a sua vida inteira ser humano, ou você não pode regredir, né, como diz algumas tradições distorcidas do hinduísmo, de que você pode nascer como uma barata, um rato. Ou seja, o caminho divino é o progresso, então ele é uma marcha elevativa, né, para frente, para cima, nunca de moonwalk. Então, tem muito mais espíritos desencarnados do que encarnados. E as encarnações, elas são planejadas. Não acontece encarnação porque um espírito somente, eu vou descer lá agora sem nada. Existe um processo de fecundação, um processo de encaixe daquele espírito naquele momento ali, no útero. No momento da fecundação ali, até uns 3 meses, eu acho, se não me engano aqui, durante a fecundação, para a alma se encaixar, ou seja, um espírito de um tamanho, vamos dizer assim, se é que se pode dizer de tamanho, né? Ele é reduzido, mas não em potência, reduzido em tamanho, até um tamanhozinho de um átomo, entra ali dentro do fecundo lá, do óvulo fecundado, e fica selado pelo campo energético do pai e da mãe, que se soma e faz o corpo seu. Agora, o seu campo energético, a sua identidade. Você carrega um pouquinho dos dois, mais o seu, e é você. A sua capacidade energética, o seu corpo físico, o seu corpo astral ali, manifestadinho. Então, é muito comum de você ver isso. As populações do plano astral são muito maiores, as cidades astrais são muito maiores. Os umbrais, né, por exemplo, é nítido. A galera que tem. E você vê, não só aqui no planeta, tô falando, tem muito. Porque são dimensões à frente e acima também, né? Elas são por grade de vibração, então muitas delas não ocupam espaço. A questão de espaço, nossa, é visão da dualidade, né? Enquanto a gente está manifestado aqui nesse mundinho, a gente está relacionado às leis da matéria e a gente tenta entender a nossa vida de uma maneira muito cerebral e com as leis da natureza que regem esse corpo. Então você se acostuma a lidar com o espaço e acha que o espírito ele vai seguir os mesmos mecanismos de um corpo físico, sabe? Mas existe um processo de nascimento e morte. E existe mais vida fora do corpo do que dentro do corpo. Tem mais coisa aqui. E gente que suicidou. E o inferno e o céu, para que existe? Eu já falei que isso aqui é uma visão bastante católica, nossa, colonizatória, né? Do céu e de inferno. Então, os umbrais, por exemplo, as dimensões inferiores, né? Quer dizer que ela seja um lugar específico? Ela é uma faixa de vibração. É uma faixa vibratória mais densa,
Ou seja, é a somatória de todas as nossas psiques, sentimentos, emoções, desequilíbrios do planeta que se adquirem nas suas frequências respectivas na crosta terrestre e forma essa densidade que nós chamamos de umbral. Ali, quanto mais equilibrado vai ficando o espírito, mais sutil ele vai ficando. Algumas pessoas até simbolizam isso como dimensões acima, né? Mas nem sempre, eu tô falando que é uma questão de vibração. E os espíritos, em suas respectivas vibrações, ficam de acordo com seus lugares nos umbrais. Então, os mais desequilibrados tendem a ficar mais próximo à crosta, mais próximo à matéria, né? Vamos dizer assim, são até mais densificados. Tem espíritos que eu já vi em casa, aqui mesmo, na minha casa, que eles são tão densos que eles não conseguiam entrar pela porta, que estava trancada. Eles não conseguiam atravessar uma parede, eles não conseguiam, eles ainda sentiam era tão denso que eles não atravessavam o duplo, né? E essa linguagem que já vem duplo etérico, duplo energético e tal, tem vários nomes. Duplo etérico, para quem não confunde duplo etérico com duplo astral, o corpo astral, tá? Duplo etérico é o corpo energético. Tem muita linguagem em cima disso. Então esses espíritos não conseguiam nem sequer atravessar uma parede. Ou então eles tinham necessidade de bater numa porta. Daí eu fiquei pensando se não faria muito sentido aquilo das bruxas, do pessoal mais ocultista, de fechar as portas para dormir e colocar os símbolos, né? Algumas barreiras de contenção espiritual físicas ali. Quem sabe esses espíritos densos não passavam, né? Fica uma coisa na minha cabeça, mas é coisa minha. Suicidas, eles têm um processo de desencarne mais difícil. Muitas das vezes, né? Isso também não quer dizer que eu já vi um casinho aí de suicida que ele ainda recebeu um amparo melhor, ele tinha uma energia mais simples, mas não foi fácil também não. Mas foi menos complicado, que já era muito complicado, o processo de desencarne dele. A questão é que quando você suicida, vamos supor, você tem um corpinho que está ali programado mais ou menos para ter uma vivência, uma energia, gasolina, que é um corpo, né, uma ferramenta, para 80 anos, 90 anos de idade. E você foi lá com 16 anos de idade, meio emo, se matou, cara. Essa energia não vai se dissipar de uma hora para outra. Então essa energia ela fica muito ali junta, porque por mais que ela se divida, tem alguns, já vi casos de espíritos que ficam presos no campo energético ainda, né? Então você vê, não sei se algum médium aqui já viu quando você vai em um enterro. Mostrei isso pra minha mãe no velório do meu pai. Em cima do caixão dele você tinha a aura, uma respectiva, um resquício, né, humanoidezinho do corpo energético dele. No corpo físico, a energia não tinha se dissipado totalmente. Mas não era ele, era o resquício energético. Mas tem casos em que o espírito fica preso ali porque tem muita energia ainda. Então ele acaba passando por todo o processo de necrotério, essas coisas todas ficam presos nos caixões, né? Acham que está acontecendo com eles o processo de putrefação, por causa do nível de apego e do impacto mental que isso foi. Então, quando eu falei lá já falei aqui no canal, de que pra você aqui uma emoção, um sentimento, é uma coisa, é pouquinho. No fora do corpo é uma proporção gigantescamente maior. Quando você tem raiva de alguém aqui é batata, é facinho, mas lá fora isso é muito forte. Agora você imagina para um suicida lidar com essa tristeza, com esse desespero todo, com toda a questão que já vai acontecendo, achou que ia acabar e de repente não acabou e o bicho só piorou. Então é muito marcante para um suicida, né? A questão do inferno e o céu são essas respectivas coisas que eu estava falando aqui no comecinho. Os umbrais, eles já ganham vários nomes, Hades, Tártaro, Geena, você tem, alguns chamam de purgatório, né, as dimensões mais densas, inferno. Inferno ele vem muito da questão de Dante Alighieri, né, no livro da Divina Comédia, se não me engano, 1700 e pouquinho, Dante Alighieri escreveu
A Divina Comédia. Um livro muito difícil de ler, linguajarzinho, mas é muito legal também. Uma escrita fabulosa, um livro incrível. A Divina Comédia. Tem uns desenhos, mas, pelo amor de Deus, uns filmes também, né? E o céu, eles falavam disso, até, se eu não me engano, é Ezequiel, na Bíblia, que fala que a mão de fogo arrebatou ele e levou ele ao terceiro céu, onde ele teve visões de Deus, né? Ou é Paulo? Agora eu não sei. Visões de Deus, que não era lícito a dizer aos homens, né? Por causa daquela época, imagina, ele contar o que ele viu, ele ia ser morto. Então, os céus são as dimensões mais sutis, pode-se dizer relativamente, dos umbrais, né? A partir da terceira dimensão umbralina, tem a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, é uma coisa fofura, cara. As pessoas que passam para a quarta dimensão para cima já são seres, os espíritos mais equilibrados, né? Já são espíritos que já são mais livres, né? Vamos dizer, do apego à matéria, já tem um conhecimento, um nível de encarnações às vezes mais experimentadas, não precisa ter números de encarnações. Às vezes uma encarnação o cara desperta, igual um Buda, por exemplo, né? O cara despertou ali naquela encarnação, chegou avatarado, cara. Então, acima da terceira dimensão, da quarta dimensão para cima, eles chamam de primeiro, segundo, terceiro e quarto céu, né? E os infernos, poderia se dizer que até lá embaixo, né? Primeira, segunda e terceira dimensão umbralina. E o nosso planetinha Terra também não poderia ficar muito longe disso, já que ele é denso também, né? Ó, olha aqui, manifestado, físico, né? Na terceira dimensão ainda existe muita coisa bonita, né? Uma dimensão, você vê ali nosso lar e tal. Quando eu falei até no último vídeo meu, penúltimo, sei lá, tem o nosso lar lá da terceira dimensão, ali em cima do Rio de Janeiro, né? A cidade do nosso lar. Tem uma cidade no litoral da Bahia, ali também em Salvador. E essas dimensões têm essas cidades astrais, por mais lindas e bonitas que sejam, você vê todos os espíritos ali de branquinho, né? Trabalhando igual lá no filme do Nosso Lar, coisa maravilhosa, parece uns Jedi, coisa linda. Tem uma muralha em volta. Então, que eu falei, né? Que cidade é essa de amor e fofura? Coisa linda de amparo. E tem um muro em volta. Porque ainda é umbral. Por incrível que pareça, ainda é umbral. Então, se chega um espírito desequilibrado, né? Como um espírito cheio de espíritos ovoides grudados ali, né? Entra naquela cidade e drena a cidade inteira. Drena a energia da cidade, desequilibra. Então, é muito cuidado. Por isso que não é qualquer um, você vai falar, até pro Elema Soares aqui, questão de amparo, isso aqui também vai ficar pra você, cara. Eu aprendi, demorei pra aprender isso. Não se sai amparando qualquer um nos umbrais, cara. Nossa senhora, isso aconteceu comigo. Nos umbrais, o bicho pega. Então tem espírito que tá em um estado de sofrimento grotesco, cara. Você chega pra ajudar o cara te dá um socão na boca. E não tá nem aí, ele não quer. Mano, é uma loucura, desequilíbrio no nível de insanidade mental que alguns espíritos chegam. Então teve uma vez que eu lembro, o Alayara estava comigo em uma dimensão onde as pessoas estavam com muito frio, cara, e fome, e eles plasmavam fogo, umas fogueiras para tentar se aquecer, e não aqueciam, uma coletividade, parece um lugar assim, onde todo mundo estava com o mesmo padrão de pensamento. E cara, eu falei assim, o que eu posso fazer? E ele queria só que eu observasse, só observar, minha experiência era aquela, veja e aprenda, só olhe, entenda, né? Só que eu, cabação, querendo ter amparo todos os dias, fui lá. Rapaz, tinha um espírito deitado no chão, magrelo. Tava parecendo um Smeagol, todo distorcido, magrelo, deitado no chão, passando um frio encolhido. Eu fiquei com uma dó do cara, eu falei assim, é esse aqui agora que nós vamos amparar. Cheguei nele, fofo, cara, meu irmão, acabou o sofrimento. Vou te dar uma energia aqui, nós vamos te levar você pra cidade astral. Pra quê, cara? Eu tava em uma vibração diferente, eles não estavam me vendo. Na hora que eu me relacionei, os caras me viram. Cheguei lá, o cara do chão me olha, começa a rir da minha cara. A galera em volta chega, mano, os espíritos chegam, faz uma rodinha em volta de mim.
E cada mentalização desequilibrada que eu recebi naquele negócio, eu entrei num estado de desespero. Comecei a rezar o Pai Nosso lá, rapaz. É a minha única coisa que me veio na minha cabeça. Agora eu vou rezar um Pai Nosso aqui. Comecei a rezar. Aí os espíritos chegou assim, ó. Um em volta do outro. Parecia que esse negócio de futebol, sabe? Quando os caras vão rezar futebol, rezar o Pai Nosso antes de começar a partida de futebol. E começaram a rir da minha cara. Você quer rezar agora? É? E começaram. Pai Nosso que estás no céu. E gritava assim no meu ouvido. Eu voltei pro corpo na hora. Cansado. Drenadinho. Acordei de manhã, não queria nem pentear o cabelo, cara. É complicado. Então, os amparos, eles já são preparados, os mentores, eles sabem fazer, tô falando até com a Sara também disso, o momento certo para se amparar um espírito nos umbrais. Por isso que não é qualquer um que entra na cidadezinha do nosso lar ou nas outras cidades astrais. Tem uma hora certa que o espírito já está com uma energia mais desapegada, já está entendendo através do sofrimento das linhas umbralinas a questão da misericórdia e vários aprendizados que ela tem que passar nos umbrais. Os umbrais é um momento de aprendizado, não é punição, não. Lá nos umbrais, cada um é seu próprio demônio. Você sabe, a sua mente é seu próprio demônio, né? Você é o seu próprio demônio, não existe outro. Então eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Qualquer coisa deixa aí mais. Tairone Maranduba. Tairone já respondia umas perguntas dele aqui, ele gosta de umas perguntas. Mais uma vez aqui para tirar minhas dúvidas. Olha, fiquei confuso com algo que você disse. Eu achava que se eu estava vendo a minha casa no plano astral, então era porque eu estava na primeira dimensão. Porque se eu estava vendo ela, é porque estava na dimensão mais próxima do plano físico. Tá? Contudo, você disse que podia estar na segunda ou terceira dimensão. Como assim? Porque eu falei pra ele que eu estava em uma outra dimensão enxergando a minha casa ainda. É o que acabou de acontecer aqui nessa experiência que eu falei aqui agora pra Sara e pro Elemar. Eu estava em um umbral denso, mas os espíritos não estavam me vendo. A questão aí é vibracional. A terceira dimensão e a segunda dimensão, ela vibra numa frequência mais rápida, né, mais elevada, mais sutil do que a primeira. Isso é óbvio, é uma questão de escala. Então, como é que os espíritos não estavam me vendo? É justamente por causa que os mentores, né? Você lendo aquele livro do Iniciação Viagem Astral, eu falo muito desse livro, velho. É de cabeceira, eu acho que é de cabeceira pra mim e pra quem faz projeção astral. Iniciação Viagem Astral, do João Nunes Maia. Psicografia do espírito Lancelin, né? Que conta as várias jornadas ali da caravana do mentor Miramês, que é um mentor especialista em projetor astral, né? Em projeção astral. Então ele é um cara fantástico. E ele mostra ali que tem uma equipe, né? Então às vezes você acha que você está sozinho em uma projeção astral e não tá. Mesmo que você não esteja vendo. E esses mentores que te acompanham durante as projeções, né, para você conhecer uma coisa simples, né, mas pode ser importante para sua encarnação, para você às vezes pode ser bobo, né, você tá, como eu falei, andando pela sua casa, conversando com outros espíritos, tem uma assessoria sua ali, tem sim um contato, tem alguém que te ajuda. Por mais que seja a projeção astral um fenômeno anímico e não é mediúnico, é você quem faz. Os mentores te dão um auxílio, então pode se tornar um processo anímico mediúnico, né? E eles têm as suas ferramentas, e uma dessas ferramentas é justamente essa, a capacidade de você estar em um estado vibracional mais elevado, de dimensões acima, estando vendo e ali no meio da dimensão densa. É isso que eles fazem. Por que às vezes, por exemplo, na maioria das vezes eu escuto só? A maioria das vezes eu não consigo enxergar o Alayara. É raríssimas vezes que eu enxergo ele. Do mais, eu escuto, eu sinto, eu sei que ele tá aqui, mas ele tá em outra dimensão, mas tá aqui do meu lado, em outra dimensão. Como agora. Aqui. E eu vou ver ele aonde? Ele não vai se densificar ao ponto dele ficar físico, mas não quer dizer que ele não esteja vendo o plano físico. Ele está vendo o plano físico, mas está na sua dimensão, né? Não sei qual é a dimensão que ele pode estar agora, né? Vai saber. Mas essa questão ela é vibracional.
é uma ferramenta usada pelos mentores, eu acho que você até responde aqui, ó lá. Com essa dúvida eu acabei lembrando de outra coisa que nunca entendi direito. Eu saía do corpo umas 2 da madrugada, contudo, me distanciava do corpo e ia para o corredor que te falei. Lá no vídeo ele me falou disso. Estava super claro, como se tivesse de dia, e o céu não estava escuro, mas sim claro como o dia. A maioria das minhas saídas é assim, mesmo sendo de madrugada. Raramente eu saio de madrugada, e essa noite... Raramente eu saio de madrugada e está de noite. Seria por causa da diferença de dimensões? Comigo também é assim, cara. Porque basicamente não tem o lugar, né? Eu já te falei da variação de tempo que existe no plano astral. Às vezes um outro lugar que você pode estar visitando. Às vezes a questão vibracional justamente é essa. Você está na sua casa, numa dimensão superior, né? Não quer dizer que você esteja ali na crosta terrestre, mas a sua casa não veio de um plano mental antes de existir num plano físico? A pessoa que construiu sua casa não construiu de baixo para cima, igual eu falei, né? Ela pensou, então isso vai gerando uma egrégora, vai gerando uma matéria, até a coisa se densificando e sendo construída. E isso a sua casa ela tem um duplo. E esse duplo pode existir em várias diferenças de matérias diferentes nas dimensões acima, né? Então o duplo da sua casa pode existir até na segunda e quem sabe na terceira dimensão também. Não existe uma coisa, o que é físico é só físico, né? Quando você sai do corpo e não consegue atravessar uma parede, você está em uma frequência. Isso eu já falo, isso é. Eu percebo as dimensões mais densas sim. Eu saio do corpo, mano, e não consigo voar. Às vezes é difícil até pra andar. Aí é primeira dimensão e segunda. É batata, é 5 minutinhos eu perco a consciência. Não dá. A primeira dimensão, cara, ela é tão densa que quando você fica uns minutos ali lúcido, você perde a lucidez, cara. Você enlouquece, ela te consome. É uma energia muito forte, né? Na segunda dimensão, você ainda consegue dar uma volitada, né? Com um certo esforço, né? Aquela volitação que você vai assim, de repente você começa a cair, sabe? Ou então só aquela pairadinha, aquela levitadinha. Às vezes você tem a sensação errônea de que tá andando, né? Mas a maioria das vezes o espírito ele só flutua. Mas é complicado. Aí eu vejo, a primeira dimensão é essa, cara. Pra mim, minha leitura, né? Cara, é muito agonizante a situação. E eu não consigo andar direito. E não consigo atravessar a parede. E não consigo voar. E os caboclos que vêm conversar comigo nossa senhora. Mas a segunda dimensão ainda você consegue dar uma volitada, né? Mas não estou falando que seja... Não existe, primeiro, não existe um padrão assim. Primeira aqui, a segunda ali. Onde que começa uma e termina a outra, né? É uma questão de frequência. Então, mais ou menos ali deve ser, né? Na terceira dimensão ali, né? Aproximar na terceira dimensão, você já tem uma facilidade muito grande de voar, de lucidez, de estar vendo, né, o céu bonito, né? Eu gosto muito de estar no umbral ali na segunda, terceira dimensão e observar o céu. Depois você faz uma experiência, você vê, parece que é uma nebulosa, cara. Aquele negócio é bonito demais. E eu fico nessa. Então eu não consigo... Veja assim, não é uma coisa que você vai definir aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira. Isso é muito uma coisa nossa, sabe? Aqui do planeta Terra, encarnado. Porque a gente gosta de catalogar as coisas e definir um padrão. Aqui é a dimensão AC57, igual o Rick Morty, né? Dimensão C137, próximo da curvatura infinita central. Então não é bem assim. É uma questão energética. Você vai fazendo essa leitura, você vai se sentindo, né? Por isso que é interessante, uma das técnicas até de voar que eu aprendi com o Saulo, que o Saulo aprendeu com outro mentor dele, com outro mentor que deu essa dica pra ele, e faz muito sentido na segunda dimensão, cara. Isso é muito interessante. Faz, com essa experiência. Você tá lá fora do corpo, sente, cara, a dimensão. Imagina que ela tá entrando por você, umbralzão. Deixa ele passar pelo seu corpo e sair pela sola dos seus pés e pelas mãos em forma de energia. É igual se fosse um jetpack, cara, um jato.
É um dos melhores jeitos que tem pra você voar lá fora. É bonitinho, fofura, é igual um homem de ferro. É, igual um homem de ferro. Você vai, cara, e você usa a energia da dimensão. Porque você mesmo não tem muito controle da sua. Ou seja, uma pessoa que não tem um controle, eu mesmo não tenho um controle muito da minha, então eu uso do ambiente. Porque se eu ficar usando a minha, nossa, tanto de vez, cara, que eu já perdi projeção astral. Porque eu gastei minha energia inteira voando. Gastando energia tentando chegar na lua, velho. Nossa, tanta vez que eu já quis chegar na lua voando. Chega na lua, perde energia e volta pro corpo. Então essa tua experiência aí da sua casa, o céu diferente, já responde bem a tua pergunta. Você já está percebendo em dimensões diferentes. Agora sente as questões mais sutis, né? As vibrações que chegam até você. É interessante você fazer isso. Que não tá falando aqui pro Elemar. Você às vezes está lá fora do corpo e não tem muito o que fazer. Faz igual quando você está meditando. Se dispõe a sentir as informações que chegam até você, as informações que saem de você, né? Sentir a energia do ambiente, querer entender as leis da natureza que regem aquela dimensão, que é diferente das leis aqui do plano físico. E do mais, as experiências fora do corpo, como vocês podem ver, ela tem um potencial ilimitadíssimo e de conteúdo muito vasto. E para todo estudioso, para toda pessoa que está buscando estudar a espiritualidade, eu dou um conselho: estuda, mas não se apega. Porque quando a gente é criança, por exemplo, a gente tem muita projeção astral. Muito, muito, mas muito. Quando era moleque era direto, era dormir e sair. Era Dragon Ball pra cima e pra baixo, dando Kamehameha em espírito, e era essa coisa aí. Caramba, eu queria destruir a escola pra não ter aula, velho. Fora do corpo. Nossa, eu era assim. E saía. Por quê? Tinha inocência. Era simples. Era copo vazio, mente vazia. A espiritualidade é um caminho lúdico, né? Infantil. Sim, você tem que trabalhar a sua espiritualidade como uma criança enxerga o mundo. Enxerga a espiritualidade com curiosidade. Ninguém aqui sabe de nada. Então, a partir do momento que você não sabe de nada, você assume que não sabe de nada, eu não sei de nada, ninguém sabe de nada, você se dispõe a aprender. Sem definir que aquilo é, sabe? E esse é o grande engano dos espiritualistas hoje, das pessoas que estão buscando estudar espiritualidade. Porque se você estuda espiritualidade, como nós estamos falando de dimensões aqui, que tem o seu terror, né, vamos dizer assim, dos umbrais, né, é para você se libertar do medo. O estudo espiritual, a prática espiritual é para você ter uma experiência libertadora. Só que as pessoas que estudam espiritualidade hoje estão tendo mais medo. Mais medo de espírito, mais medo de apocalipse, mais medo da morte, medo de umbral, medo das pessoas, Illuminatis, né? Asteroide, intervenção alienígena, abdução e não sei o que. Inventa tanto e não se dispõe a viver aquilo da forma com que ela realmente é. Então o conselho que eu dou para todo mundo aqui realmente é esse: vai estudar, vai, cara, lê de tudo, como uma criança, velho. Lê, curioso, não julga. Se aquilo não te, se você não concordou com aquilo, você acha que aquilo não vai te levar pra frente, não precisa xingar o cara. Só não assimila, deixa, pronto, eu não gostei disso aqui. Pra minha vivência isso não tá sendo bom, então abandona e vai fazer outra coisa. Agora, é uma competição, uma coisa que fica tão vazia e te priva de tanta experiência, cara, porque vocês aí, o Tyrone aqui e o Elemar Soares, pelo que eu vi, já tem suas experiências em corpo astral. O que de variedade, de estilo, de tipo de espíritos você encontra fora do corpo? Meu filho, você pode ser católico, evangélico aqui no corpo. Você vai sair do corpo, vai encontrar um pretinho velho que vai te ajudar. Você vai encontrar um mentor budista que vai te ajudar. E você, queira ou não, você pode falar que Deus me livre, sim, Deus te põe lá.
Cara, é para você ter experiência e entender que espírito é uma coisa só. A forma é só da matéria. É isso que te deixa bitolado. Por isso que os mentores às vezes têm um trabalhão para poder não aparecer na sua frente da forma como que eles realmente são. Porque muitas das vezes aparece um espírito ali que usa mais uma forma de mulher. E de repente você é um taradão, cara. Como? Então ele tem uns trabalhos disso. Porque a gente se apega. Então vai estudar espiritualidade. Quer se desenvolver no caminho, né? Do autoconhecimento, da liberdade, cara. Isso é a capacidade da felicidade que o homem pode conseguir durante uma encarnação. A experiência mais marcante, eu falo isso sim, com todo o critério, é a projeção. Não tem algo mais marcante você ter uma experiência consciente fora do corpo, retornar para o seu corpo e você não consegue mais viver a sua vida de uma maneira normal. A partir do momento que você tem certeza da continuidade da vida, você tem certeza da imortalidade da alma e da consciência, não tem como, cara. Esse é o grande perigo da projeção astral, é que você não consegue desaprender. Você não consegue esquecer. Você viu. Então, como uma criança, você deve desenvolver esse caminho. Acho que para todo mundo. E uma coisa. Hoje a internet. Vou te dar um último conselhozinho pro pessoal também. Tá a internet, esses shorts, vídeos de 1 minuto. Isso tá tirando tanto a capacidade das pessoas se dispor a fazer um estudo profundo da espiritualidade, da vida ou de qualquer coisa. As pessoas querem tudo mastigado. Teve um rapazinho que comentou aqui uma vez nos comentários aqui, se tinha como reduzir esses vídeos para vídeos de 5 minutos. Eu falei assim, cara, não dá, velho. É muita coisa. Mas a gente vai degustando. E é gostoso esse momento. O que eu mais gosto, eu tô começando projeção agora também, projeção astral. É o momento mais gostoso, cara. Você tá se desenvolvendo espiritualmente, você tá tendo aquela experiência, tudo é tão novo. Tudo é tão novo. Você vai trabalhar no plano físico, você vai conhecer as pessoas, você vai comer um alimento diferente. Agora você tá pondo gasolina no tanque, você não tá mais, eu estou comendo, não, o corpo, cara. Agora você sabe. Poxa, é diferente demais. Então a vida muda. Então você já não tem mais amigos, você tem irmãos de jornada, né? São espíritos. Aí chega aquele irmão, amigo teu, que, cara, é chato pra caramba, mano. Aí você olha assim. Você tem paciência, cara. Por quê? Você sabe o tanto que é difícil agora. Porque você tá se cuidando, é difícil. Imagina pra ele que não sabe. E não é pra inflar ego de ninguém. A espiritualidade é pra trazer a simplicidade e a felicidade libertadora. E essa você vai conseguir somente com um caminho lúdico, cara. Igual uma criança. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as perguntas aí, caso vocês queiram ter alguma dúvida. Deixem umas perguntas. Nos outros vídeos também, pode deixar. No próximo vídeo, vamos ver se fala um pouquinho do Alayara lá da carta, né? Deixar a psicografia deles, não sei se vocês viram, mas vê lá, ficou bonitinho, viu? Muita luz, muita paz e até mais.